Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como criar um setup no PhoenixBot. Então, primeiramente, eu vou abrir aqui o Phoenix, vou clicar no Phoenix, vou arrastar para o gráfico, para ele poder me mostrar os parâmetros. Então, quando eu faço isso pela primeira vez, os parâmetros vêm com os dados padrão. Então, dessa forma, ele não vai realizar a operação. Ele vem já preparado para não operar. Então, você precisa ou escolher um setup, né, já pronto, ou você precisa parametrizá-lo para que ele inicie as operações. Então, eu vou mostrar aqui qual é o básico que você deve fazer no setup para ele poder operar. Então, o primeiro dado que você precisa informar para ele seria o stop loss. Aqui ele vem com o número 3, né? Então, por exemplo, se tiver no dólar, ele já está na escala do dólar, mas se for em outro ativo, você precisa alterar. Então, aqui você precisa informar qual seria o stop que você quer colocar no seu setup, ok? Aí aqui, o segundo passo seria escolher uma das 3 estratégias que nós temos para poder iniciar as entradas. Temos o Fênix IA, ele não utiliza médias, ele vai realizar os cálculos direto com os indicadores ou proteções que você escolher. Temos o C-Trade, ele utiliza uma média e ele faz operações contra a tendência. E temos o Trade, ele também utiliza a média e ele faz uma operação a favor da tendência. Então eu vou mostrar de forma rápida como funciona esses dois, né, com o indicador no gráfico, para você entender. Eu vou vir aqui, vou pegar o indicador PhoenixBot DM, arrasto aqui para o gráfico, e aí eu preciso informar uma média e o DM que ele vai trabalhar, que esses parâmetros são os mesmos que estão no PhoenixBot. Eu vou deixar no padrão, que é a média 25, e tem o DM de 5 pontos, que é a distância da média. Então, como funciona, né, a estratégia C-Trade? C-Trade, ele vai realizar uma compra quando ele encostar aqui, sair da distância da média que eu informei para baixo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, o preço ele saiu dessa distância, porque entre esse canal aqui, ó, aqui está a média de 25 períodos que eu coloquei, e aqui são 5 pontos para cima e 5 pontos para baixo. Então, dentro desse canal, ele não vai realizar nenhum trade. Quando o preço sai aqui do canal, aí, no caso do C-Trade, ele vai realizar uma compra quando for para baixo, porque ele faz uma operação contra a tendência, e quando for para cima, ele realiza uma venda, né? Então, o C-Trade, ele procura realizar operações contra uma tendência buscando o pullback do movimento, né? Então, o preço subiu, se realizasse uma compra aqui, como o preço voltou, né, tomaria um stop, então ele procura vender. Então, toda vez que o preço sobe, ele procura vender, e quando o preço desce, ele procura comprar. Isso é o C-Trade. No caso do trade, né, então, no trade a gente precisa ter uma distância da média, né, menor, porque o C-Trade ele busca a exaustão do movimento, que é o contra a tendência, e o trade ele vai buscar, né, os movimentos a favor da tendência. Então, como ele faz? Quando ele sai da distância da média, né, no sentido para baixo, que quando o preço cai, ele vai vender. Então, ele vai buscar um trade a favor da tendência. Então, ele saiu aqui da distância da média, ele vende. E quando ele sai para cima aqui, ó, o preço subiu, ele vai comprar. Então, esse é o trade. Então, ele usa a média, né, e a distância da média para poder realizar as operações. Então, voltamos aqui no Fênix. Agora que já sabemos como funciona as 3 estratégias iniciais, então quando eu quero, né, fazer um setup que eu não vou utilizar essa média com a distância da média, né, essa média aqui é a média rápida que eles usam, você é informado aqui, ó, né, nós temos aqui a média rápida, eu informo aqui o período da média e a distância da média. A média lenta eu utilizo quando eu uso o C-Trade e o Trade junto. Então, aí ele vai usar a média rápida para o Trade e a média lenta ele vai usar para o C-Trade. E aí eu tenho a média ultra lenta.
né, que daí é uma média mais lenta, né, um período mais longo, né, então a gente chama ela de ultralenta, para que você vai se habilitar ela, ele compra acima dessa média e vende abaixo dessa média. Então essa daqui é uma média isolada que a gente usa no trade ou no IA, né, todo título, né, vocês vão perceber aqui que todos os títulos eles vêm com esse sublinhado e ele tem aqui qual é a estratégia que ele permite utilizar. Então a média ultralenta eu posso utilizar no trade e no IA, né? A média lenta é somente quando eu utilizo o trade e a média rápida, como ela não tem nada aqui, ó, ela funciona tanto no trade quanto no C-Trade. Né? Então, quando não tiver nenhuma informação aqui, entre parênteses, ele funciona nos três. Quando tiver, ele já está aqui informando qual estratégia que ele funciona. Então, todos os títulos vocês vão ver assim. Então, aqui, quando eu não quero utilizar nenhuma média, eu quero que ele realize o cálculo direto com o indicador que eu usei, né, ou com os controles automáticos, eu utilizo o IA. Quando eu quero que ele realize operações contra tendência utilizando uma média rápida, eu utilizo o C-Trade. E quando eu quero que ele realize operações a favor da tendência utilizando uma média rápida, eu utilizo o trade. Feito isso, então eu vou utilizar aqui o IA, eu preciso habilitar, né, essa estratégia. Então eu venho aqui, habilita Fênix IA, coloco em True. Aí aqui eu vou escolher o Stop Gain, quanto que eu quero de gain para essa operação, eu coloco sempre em pontos. Aqui em proteções, eu preciso habilitar operações compradas, coloco em True, e vendidas. Caso eu queira somente que o meu setup compre, eu deixo desabilitado o vendido, ele só vai realizar compra. Se eu deixar os dois, como ele vem original, ele não vai fazer operação. Então eu preciso, se eu quiser que ele compre e venda, eu preciso habilitar a operação comprada e as operações vendidas. E aí, feito isso, eu só preciso confirmar, porque ele já vem com os valores aqui, então eu só preciso confirmar aqui no contrato inicial quantos contratos eu quero, né, que ele inicia a operação, e aqui o horário, né, ele já vem das 9 às 17, então aqui horário para iniciar para abrir posições, ele inicia às 9 nesse caso aqui. Aí eu preciso informar qual é o horário final para abrir posições. Ele não encerra a operação nesse horário, ele passou esse horário, se ele não tiver com uma operação aberta, ele não abre mais operações. E aí esse sim, horário para fechar posição, é o horário que se ele tiver uma posição em aberto, ele vai fechar essa posição. Eu não quero que ele ultrapasse desse horário com uma posição aberta. Tem corretoras que passando desse horário, ela aumenta a margem, ela pode te zerar, então a gente já coloca aqui um horário que a gente não quer que ultrapasse isso com uma posição em aberto. Então é isso, ó. Esse é um mínimo que a gente precisa ter para um setup. Da forma que eu fiz aqui, ele não tem nenhuma estratégia, porque ele está utilizando o IA, né, que ele não utiliza a média, então ele precisa de um indicador, de um controle automático para ele poder realizar os cálculos, e eu não selecionei nada. Eu vou desabilitar aqui e vou habilitar aqui o C-Trade. Né? A hora que eu habilito o C-Trade, aí ele já vai utilizar uma média, que nesse caso aqui ele está com a média 7, né? E aí ele vai realizar já operações, né, com uma lógica. Por quê? Porque se passar do DM para baixo ele compra e se for para cima ele vende. Então quando eu utilizo o C-Trade, eu quero que ele realize operações contra a tendência. Então os indicadores que eu vou utilizar junto com o C-Trade, eles precisam ser compatíveis com esse tipo de operação, porque senão ele não vai dar entrada. Né? Mesma coisa no trade. Quando eu utilizar o trade, eu preciso utilizar indicadores que sejam compatíveis para que na combinação dos indicadores, né, que eu escolher no setup, ele tenha as condições de dar uma entrada para poder fazer a operação. Tá? Então vamos recapitular aqui. Qual que é o mínimo? Né? O objetivo aqui é mostrar qual é o mínimo dos parâmetros que eu preciso para iniciar um setup. Né? Então aqui eu preciso informar o stop loss. Qual que é o stop loss que eu quero? Tem que ser um valor maior que 0. Eu vou informar aqui qual a estratégia que eu quero utilizar. Fênix IA, um C-Trade ou um trade. Tenho que habilitar aqui operações compradas e vendidas.
e tenho que conferir aqui no final dos parâmetros o horário que eu quero que ele inicie as operações, horário final para abrir posição e horário para fechar a posição, e aqui o contrato inicial que eu quero. Então, esse é o mínimo que eu preciso conferir e habilitar para ter um setup no PhoenixBot. Após eu fazer isso, aí eu vou selecionar qual as estratégias que eu quero, os indicadores, qual o controle automático, qual a proteção, né, que eu preciso para daí sim ter um setup completo, pois esse básico ele vai realizar operações aleatórias, né? Então a gente precisa, né, saber quais os recursos, estudar os recursos do Fênix para poder que ele tenha uma estratégia, né, tenha uma lógica vencedora, né? Então aí é só acompanhar os nossos vídeos explicando item por item, pois o Fênix ele é uma plataforma de estratégia, você pode fazer a estratégia que você quiser nele, né, obedecendo os parâmetros que ele tem, são muitos parâmetros, né, dá para fazer muita coisa, o mercado sempre está mudando e a gente tem muitos recursos para poder estar acompanhando essas mudanças do mercado. E aí, galera, muito obrigado, até o próximo vídeo.